A gente separou aqui um trecho de uns especialistas da USP falando que o Brasil, entre os países que foram pesquisados, de um relatório que eles fizeram, é o país que mais apresenta pessoas ansiosas e depressivas. Eles colocaram aqui 63% da população com ansiedade e 59% com depressão. Chega a tudo isso mesmo? Não, assim, o Eu diagnóstico... acho que tá um pouco exagerado. hoje eu a sei gente que sabe... a insônia é mais de 60%. É Problemas que- com sono. É que se Ansiedade, você for eu não ver, sei. primeiro, é bom conceituar para as pessoas. Existem vários tipos de depressão. Sim. Tem ansiedade, transtorno né? depressivo maior, tem transtorno depressivo bipolar, transtorno de humor bipolar, que tem também o componente depressivo. São vários tipos. A ansiedade também tem vários tipos. Tem ansiedade social, ansiedade generalizada, transtorno do pânico. Eu não sei qual que foi se eles pegaram o guarda-chuva todo, mas talvez, Bruno, esse dado tenha relação com traços de depressão, talvez. Tem que ver a escala que eles usaram. O que a gente sabe hoje é que no mundo a prevalência média de depressão é em torno de 8 a 9%. 8 a 9% das pessoas? E o Brasil eu sei que é um pouquinho acima, mas não chega a metade. Eles fizeram uma conta aqui que no final isso custa 1 trilhão para a economia mundial. 1 trilhão de dólares. Quando começa a sair de tristeza para gerar um quadro que não é mais tristeza, é algo acontecendo realmente? O DSM Depressão. lá, eu não vou citar os critérios porque o pessoal vai se autodiagnosticar em casa, mas o DSM, você tem que ter um dos dois obrigatoriamente desses critérios que eu vou citar agora para ter depressão. Você tem que ter humor deprimido ou o que a gente chama de anedonia, que é perda da capacidade de sentir prazer com coisas que você gostava antes. Então, você sempre curtiu vir gravar o podcast, você começa a não gostar mais. Porém, isto tem que acontecer, e essa é a parte que as pessoas ignoram quando vão tentar se autodiagnosticar, isso tem que acontecer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo 2 semanas. Não pode ser para uma coisa só, né? Não, é geral. Porque às vezes a pessoa tá com menos motivação para uma Isso. coisa só, mas tem muita para outras. Isso. E você tem que ter outras coisas também. Por exemplo, às vezes você perde ou ganha muito peso, tem que completar uns outros critérios ali. Uma depressão, uma tristeza muito profunda ou uma perda da capacidade de sentir prazer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo 2 semanas. Veja, lá no meu Instagram, né, eu tenho também um bordão que acompanha, que eu sempre repito, que eu falo que o segredo da vida é baixa expectativa e bom humor. E eu falo que o bom humor, ele é treinável, né? Assim como sorrir. De vez em quando eu faço tipo, galera, vamos dar uma risada aí, vamos assistir uns memes, vamos rir de propósito, né? Forçar o sorriso, de alguma forma exercitar esse músculo. Porque as pessoas, elas acabam entrando e parece que elas gostam desse sofrimento, elas gostam de estar daquele jeito, como se aquilo tornasse elas de alguma forma especial ou que pudesse justificar a incapacidade de fazer algo. Então, elas querem se diagnosticar, como você mesmo disse. Eu tenho depressão. E a pessoa nem fez o básico para não ser ou não estar daquele estado. Acho que é importante que fique claro, pessoal, que depressão é um quadro clínico real, sim. Você tem mudanças químicas no cérebro. E porque, assim, por outro lado, tem algumas pessoas que subestimam, né? Que fazem pouco caso. Deus o livre, isso aí é frescura. Não tô falando isso. Não, tô dizendo que foi o seu caso, não só eu porque sei, eu sei mas que é tem... só para deixar claro que eu não tô falando isso. um quadro clínico sério, assim, realmente debilitante. Assim, inclusive, algumas vezes que eu fiquei muito mal, teve vezes que eu me perguntei, cara, será que na depressão é isso daqui todos os dias? Se for, é surreal, assim, porque você sente de fato, né, como costumam falar, um colete peso de chumbo, né? Você não... falta energia para qualquer coisa que exige esforço, né? Perfeito. E às vezes isso é causado por uma mudança química no cérebro mesmo, né? Seria falta de dopamina nesse caso? Pode ser também, né? E uma das coisas que pode causar, como o Wesley falou, que muitas pessoas não se dão conta, é o estresse crônico, o estresse e ansiedade crônico. Isso já está muito bem claro na literatura. Predispõe a pessoa a desenvolver depressão. Você começa a mudar um monte de coisa no corpo, quimicamente, afeta vários circuitos no cérebro, você entra num quadro fisiológico, um estado fisiológico, que a pessoa acaba tendo esses sintomas, né? Não sente energia para fazer as coisas, humor, não tem motivação para buscar coisas que geralmente ela buscava, mesmo o que gerava prazer. E elas entram num quadro chamado de desamparo aprendido. Que é o quê? Quando você submete um organismo a um determinado contexto que pressiona ele, qualquer animal, incluindo nós, pressiona ele a ter que fugir daquele lugar, que é perigoso, está gerando algum tipo de dano para ele, normalmente o organismo dá um jeito de sair por um reflexo de luta ou fuga que envolve sistemas motivacionais. A paciente que começa a deprimir, ele entra num desamparo aprendido. Ele desiste. Fica assim, azar. Então tá devendo, o chefe já mandou intimação para voltar a trabalhar, ou não sei o quê, ou a namorada ou o namorado tá
pergunta o que está acontecendo e o cara não reage, assim, ele não liga mais se o mundo está impactando ele de forma negativa, ele desiste. É até interessante, o Sêneca, ele tem um pensamento em um dos livros dele, eu não vou lembrar agora qual era, né, uma das cartas que ele escreveu lá atrás, onde ele dizia que as disposições internas se adaptam às externas. Então você falou isso de forçar um sorriso para se sentir um pouco mais feliz. Ele falava a mesma coisa há 2000 anos. Mas tem um livro que eu já li chamado Previsivelmente Racional. Muito bom esse livro. É, do Dan Ariely, eu Muito gosto bastante. E lá ele cita uma pesquisa que eles fizeram onde mandavam pessoas colocarem um lápis na boca para meio que forçar um sorriso, né? Com diferentes tipos de forçada, né? Isso. Um mais, um menos e um neutro. E aí eles davam um questionário para a pessoa responder e quem estava forçando o riso costumava ter respostas mais positivas no questionário simplesmente porque estava forçando Olha aquilo. que loucura. Eu acho que tem uns estudos que mostram isso, né? Que a contração muscular do sorriso estimula o que? A ocitocina? Estimula... É que, Não me lembro agora. Existe um cara que Serotonina. até você talvez goste muito de ler mais sobre ele, que chama William James. É um cara que foi o pai da psicologia americana. Eu não conheço. Ele dizia assim, basicamente ele dizia assim, ele foi meio maluco pra época, mas como todo grande gênio, muitas vezes foi passado por maluco. Ele falava assim, ó, pessoal, a partir de agora a gente vai inverter. Não é a emoção que acontece no cérebro que produz respostas fisiológicas, é o inverso. É respostas fisiológicas que produzem emoção no cérebro porque o seu cérebro está lendo o seu corpo a todo momento. Nossa, que legal. E depois se descobriu, por exemplo, pessoas que são paraplégicos, não conseguem movimentar membro, eles não conseguem expressar muito a emoção, eles ficam com um embotamento emocional, porque é muito difícil você pensar alguém com raiva que não se contrai assim, não faça raiva. É difícil você imaginar alguém feliz que não fique feliz com o rosto. Então, o que ele falava na época, né? Isso foi muito interessante, cara, porque hoje na clínica a gente usa preceitos do James, claro que com pesquisas atualizadas, como, por exemplo, técnicas de respiração para ansiedade. Quando você tem um transtorno ou tem um ataque de pânico, alguma coisa, uma das coisas que acontece, o seu sistema noradrenérgico, de uma maneira geral, liga. Então, você libera noradrenalina, libera cortisol, etc. E você fica com taquicardia, sudorese, respiração rápida. E isso entra num loop. Quanto mais o seu cérebro percebe que o seu fisiológico está aumentando, mais ele gera ansiedade em você por perceber que aquilo aumentou. Então, se você quer causar um taquicardia e muitas vezes uma crise de pânico em alguma pessoa, basta você gerar uma aceleração de respiração nela. Se a pessoa ficar hiperventilando, vai aumentar. Não façam isso em casa, tá? Eu fiz uma vez em casa e postei lá no Instagram. Não façam isso, foi eu que fiz no ambiente controlado. Eu hiperventilei por 70 segundos e a minha frequência cardíaca chegou em 170 batimentos. Eu fazia isso antes da corrida E eu da prova física do Exército. Eu tive ansiedade, cara. E Ansiedade, o visão contrário, turva. né? E o contrário. Você mudar a sua respiração. Calmar. A respiração tem que ser mais longa, né? Porque daí a pressão arterial diminui, a frequência cardíaca diminui, essas informações chegam no cérebro e fala, opa, cérebro, Exato. tá tudo certo, tá calmo. Exato. Isso diminui a percepção de Sabe o que ansiedade. isso me trouxe aqui na cabeça? O pessoal que ficou mal, né, do Covid, eles tinham hiperventilação. E eu imagino que já é difícil, uma doença desconhecida e tudo mais, e a pessoa ainda tinha Aumenta a hiperventilação. ansiedade. Muitos quadros de ansiedade com os pacientes que tiveram, né, alguma coisa grave com o Covid. E eu imagino muito por causa disso. Faz todo sentido agora Essa na minha pesquisa cabeça. que o Bruno citou é basicamente assim, você muda a sua fisiologia e o seu cérebro ele tá lendo. A gente chama isso de interocepção. Você sabe o que está acontecendo no seu organismo. Se está meio mal da barriga, alguma coisa assim, isso modula suas emoções. Então essa pesquisa mostrou que se você forçar o sorriso, isso meio que gera em você um aumento de bem-estar, um aumento de, não sei se significativo ao ponto de melhorar um transtorno psiquiátrico, creio que não, mas gera uma melhora ali. Então, para que a gente possa manter a saúde mental ou recuperar a saúde que foi perdida por conta de um excesso de estresse, né, uma questão crônica já, seria interessante praticar atividade física, se alimentar melhor e Com dormir bem. certeza. A ideia é você tentar... O ideal é você tentar voltar porque seria o natural, né? E a pessoa falando, o que é o natural? Imagina há milhares de anos você vivendo como os caçadores-coletores numa caverna, né? Imagina como seria a sua vida sem encontrar um chocolate. Você ia ter a opção de ser sedentário. O sedentarismo é uma opção moderna, né? A pessoa fala, por que o exercício físico faz bem? Na verdade, não é que ele faz bem, é porque ele deveria já ser parte da nossa rotina, porque antigamente a gente não tinha essa opção, O né? cara não pensava em fazer exercício, ele só fazia Ele porque só era fazia- obrigatório. Ele Ele só fazia Também. o que ele tinha que fazer, exposição à luz. Exato. A gente não tinha opção de luz artificial de noite, né?
Experimenta apagar as luzes depois que o sol se põe, você vai ver como é que vai ficar o seu alerta, você vai naturalmente vai começar a ficar mais calmo, né? Agora, então assim, a ideia de um modo geral é tentar buscar ter uma rotina que seria o mais próximo do que seria o natural para nós, e as coisas meio que se acertam, né? O simples fato de você colocar atividade física na sua rotina, e atividade física entende-se não precisa ir à academia. Atividade física pode ser você ir a pé para o trabalho, você ir de bike para o trabalho. E então, o simples fato de você colocar essas pequenas mudanças já tem um impacto enorme. Tem alguns trabalhos, por exemplo, que mostram que prática de atividade física aumenta a liberação da tal dopamina, no longo prazo até, né? Que é um sinal químico que, por exemplo, muitas vezes está afetado no quadro de depressão.